Fala meus amigos, sou o Vitor Sampaio, V de Vitor para os mais próximos. Eu sou um cosplayer do interior de São Paulo e eu fiz diversos cosplays de vários animes como Zoro de One Piece, Ryuki de Death Note, Homem-Aranha da Marvel em suas várias versões, Guts de Berserker e por aí vai. Mas a bola da vez é o V do jogo Cyberpunk. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como fazer cada um desses detalhes. How to make V do Cyberpunk. Algumas empresas de jogos e animes disponibilizam um guia para você fazer o tutorial passo a passo, escolher o melhor tecido, cor e afins dos seus personagens. Para quem não sabe, a desenvolvedora do jogo é CD Projekt e ela disponibilizou o guia de como fazer o cosplay do V. Para as peças de roupas, compramos os tecidos e o nosso produtor, juntamente com o nosso cosmaker, o Nido e o Gabi, nós fizemos a parte da costura, o Nido se propôs a aprender a costurar. Tudo isso, pessoal, se deve pelo nosso projeto do PROAC, Projeto Garen V 2077, onde eles exigem que nós produzimos mais de 90% do nosso traje. A primeira parte, pessoal, foi adaptarmos a camiseta do V para uma regata. No jogo, vocês podem ver que esse molde específico é uma camiseta, mas decidimos fazer uma regata justamente pela complexidade que é se fazer um cosplay, onde você passa calor, onde essa mesma peça conta com uma jaqueta. Se vocês quiserem, vocês podem simplesmente já comprar uma regata toda preta e mandar estampar. A calça, onde seguimos com o mesmo molde, pessoal. Compramos o tecido, usamos o molde do meu corpo, a calça idêntica, até com o detalhe de esconder o cinto. Traz um detalhe bem cyberpunk, acho que eles não gostam nem de zíper nem de botão no futuro. Então, vocês podem comprar uma calça preta, a única diferença é que vai ser bem difícil vocês acharem uma calça preta com esse detalhe. E a única diferença dessa calça, além dessa parte para os outros, são os bolsos futuristas que incluem na calça. Os materiais utilizamos uma fivela e uma fita de corino. Ele não pode aparecer, como tem na maioria dos cintos, uma sobra de tecido. Então fizemos o corte dele exatamente do tamanho da minha cintura, onde ele se encerra aqui e não tem uma continuidade. O tênis foi comprado em um brechó por R$3, totalmente acessível, já que um tênis novo, original, somente para o uso do cosplay não ia ser um preço tão em conta assim. Então nós vamos adaptar esse tênis do zero, vamos pegar todos os moldes que tem no nosso formulário da CD Projekt, vamos deixar ele idêntico àquele tênis. Única jaqueta do Johnny Silverhand. Eu só tô falando desse projeto hoje, pessoal, porque o Nido tá aqui na filmagem, né, Nido? Tamo junto. Mas ele foi o maior desafiado em relação a essa jaqueta, principalmente em relação à costura, onde ele teve o maior desafio em aprender a costurar e justamente fazer essa costura, já que normalmente uma peça de roupa você faz a costura externa. A jaqueta foi justamente o contrário. Não poderia ficar nenhuma costura errada, nenhuma linha torta, já que todos os detalhes ficam bem visíveis. E o Nido, como vocês podem ver, acabou arrasando em tudo isso. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho mais sobre os detalhes que compõem essa jaqueta. O primeiro, como vocês podem ver, é o icônico demônio cyberpunk do Johnny Silverhand, que representa a banda Samurai. Para fazer esse logo, pessoal, foi totalmente desenhado à mão. Então foi difícil, foi demorado, foi um processo que não poderia ter erros, mas foi algo totalmente passado da folha de papel para a jaqueta em couro manualmente. Para fazer esse detalhe, pessoal, utilizamos EVA, plaquinha mais fina, um pouco mais grossa. Para fazer a parte da pintura, utilizamos tinta metálica preta. Essa parte é um detalhe que foi feito em EVA, que simula certinho parte de bateria da jaqueta, já que a gola do V do Cyberpunk tem LEDs, né? Juntamos com o corpo, fizemos uma parte flexível e outra nem tanto, justamente para poder colar sem dar um aspecto de que vai ficar saindo. Ao mesmo tempo, tentar trazer algo bem metálico para a peça. Para fazer a nossa próxima parte, pessoal, são alguns acessórios que vê normalmente tem na braçadeira dessa jaqueta. Nós tivemos a ideia de fazer impresso, então utilizamos mais como um molde. E aí, pessoal, tivemos a primeira ideia, que era fazer com um EVA, pintando esses detalhes em tinta acrílica. Porém, vocês veem que o detalhe do acabamento não fica muito legal. Fica meio fosco, meio opaco, não fica algo muito bacana. Então, utilizando essas experiências que tivemos, que é uma junção da tinta acrílica e de colagens também. E a parte de bordado que temos nessa placa de EVA com linha branca. Essa parte é velcrada na nossa jaqueta.
Para fazer aqueles detalhes laterais que o V tem na jaqueta, utilizamos nada mais do que cápsulas de café, EVA e corino, pessoal. Revestimos a cápsula de café com EVAs, como vocês podem ver, logo após com o corino. Aí na parte de cima vem um acabamento final com mais uma pecinha de EVA e corino, ficando desse jeito. São 4 de cada lado dessa peça que vem aqui. Toda essa ideia foi muito interessante, pessoal, porque o processo criativo, às vezes você pensa em algo muito elaborado, simplesmente olhamos a cápsula de café e pensamos, por que não? Né? Já tem um formato. Nem sempre um acessório comprado, caríssimo, é extremamente necessário. O broche, por exemplo, de Cyberpunk ia ficar uma fortuna se tivéssemos comprado. Pegamos a imagem e mandamos estampar o broche. Para fazer essa gola, pessoal, foi um pouco complicado, não vamos mentir. Mas ela consiste em placas de EVA, como vocês podem ver. Tem que ser cortado uma parte específica dela para encaixar a bateria, que vai estar dando energia para a nossa placa. Logo após, colamos com calma os detalhes dos fios de LED e aí fizemos os detalhes em corino para dar o acabamento final da nossa jaqueta. Sempre utilizando a mesma tonalidade, tem que ser o mesmo material. E na parte de trás, utilizamos caneta branca e caneta preta permanente para dar essa tonalidade certinho. Isso aqui não é colado, isso aqui é desenhado. Tem essa parte que é feita com acetato, onde desenhamos com a caneta preta permanente também os detalhes que ela tem. E aí, assim que feito isso, a gente cola ela por cima sempre. E deu o acabamento idêntico ao do jogo. Fizemos a parte de baixo dela com velcro, onde ela vai velcrar na jaqueta e ali ela vai ficar. Quando isso aqui está aceso, o detalhe é incrível, não tenho o que falar. Nada mais combina com toda essa temática cyberpunk do que algo tecnológico, né? Então, além de LED, nossa jaqueta também conta com caixa de som. Ela tem uma conexão Bluetooth, o LED que utilizamos, por meio de um aplicativo. Essa caixinha de som fica presa junto na nossa jaqueta e com o aplicativo a gente consegue alterar a cor que está rodando na faixa, a música que está tocando dentro da própria jaqueta, então fica algo muito maneiro. Pensa, você está andando por aí com uma jaqueta que toca música e tem LED. Cara, não tem nada mais maneiro que isso. Temos aqui uma das katanas, katana, chame como quiser. Uma das armas possíveis que você utiliza são katanas. Utilizamos para fazer a parte de fora dessa lâmina placa de PVC, fita para fazer os detalhes do guarda-mão e esconder as baterias, fio de neon e tudo isso foi pintado com os sprays, pessoal, tinta spray metálica. A ideia é ficar brilhante, pessoal. Você não fala que isso aqui é de papel, você fala que isso aqui é de metal. Maneiro, né? Nós decidimos para esse cosplay seguir com as lâminas de louva-a-Deus. São várias armas que você pode utilizar, já que o jogo é bem personalizado. Mas, esteticamente falando, a lâmina de louva-a-Deus é o que mais me agrada, pessoal. Ela tem que ter uma sustentação unilateral. E para fazer essa sustentação de uma maneira leve, porém que sustente o peso da garra, decidimos seguir com esse arame, porém tem seu grau de dureza, pessoal. Foi cortado na medida desse molde, aonde seguiremos com 2 placas de EVA na parte de dentro. E para o posterior dela, pessoal, vamos utilizar também uma folha de PVC, serão coladas uma de cada lado. Como um detalhe final, teremos até um fio de LED, pessoal, que será implementado nessa garra. Assim que ela estiver pronta, ela vai ter as cores de prata e vermelho metálico, que vai ficar incrível. Para fazer a maquiagem do V de Cyberpunk, foi um processo muito demorado. Inclusive, queria agradecer a Bruna, que deve estar assistindo esse vídeo. Espero que esteja assistindo esse vídeo. Descobrimos alguns meios que podem facilitar na instalação dessas peças. Primeiro, nós definimos que maquiar todo o processo não ia dar um acabamento, não ia ter a profundidade necessária. Descobrimos que, com um pedaço de acetato e um fundo com alumínio, nós conseguiríamos fazer essas peças metálicas e colá-las no meu corpo. Assim, toda vez que a gente fosse fazer, a única coisa que eu teria que fazer é colar essas peças no meu corpo. Para fazer a instalação, vocês vão aplicar uma cola, vão ter que ter a sua pele bem limpa nesse momento e vão aplicar isso colando esses detalhes no seu corpo. Vocês podem fazer a cola disso com látex, cola de cílios, faça uma boa adesão da peça no seu corpo, já que você vai suar, você vai se movimentar, realizar expressões faciais
Inclusive, esse foi outro desafio que tivemos, onde eu sou infelizmente muito expressivo e precisava colorar algo no meu corpo em que eu não poderia ter muitas expressões. Na mão ele tem vários projetos, no antebraço ele tem alguns também, no próprio rosto e no cabelo ele tem vários implantes, na sobrancelha, e todos eles têm que ser colados no meu rosto e corpo para dar vida a esse personagem. Tem pessoas como eu que tem muita dificuldade de colocar lente de contato. E se você faz isso com a maquiagem já colada no seu rosto, pode borrar, pode cair uma peça. Então, antes de começar a instalação das maquiagens, pega as duas lentes de contato e coloca. Porque achamos mais legal e que ia contrastar mais com o LED da jaqueta é o azul. Assim como o personagem Olhos Azuis. Até hoje ninguém sabe o que esse cara tá no jogo, mas enfim. Não estou com o meu cabelo cortado para viver esse personagem, mas assim que tudo estiver finalizado, eu terei que fazer um degradê da zero. Sim, pessoal, até o corte de cabelo tem que estar fiel pro personagem. Se você quiser fazer um cosplay bem feito e fiel, um corte de cabelo que vai acompanhar certinho esta proporção. E um pouquinho mais acima disso, o corte que vai fechar um V no final do seu cabelo. Cortem o cabelo para fazer seu cosplay. Então, pessoal, dito tudo isso, eu gostaria primeiro de agradecer a todos vocês que estão fazendo parte do nosso projeto, auxiliando, e eu gostaria de agradecer também ao Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas, do Programa de Ação Cultural PROAC e ao Fomento CultSP. Eu sou muito grato mais uma vez pela atenção de vocês e espero estar sempre por aqui trazendo um cosplay novo para vocês. Muito obrigado, um ótimo beijo a todos.